Boa tarde, radiológicos! Olá, Luana! Oi, oi, tudo bem, Bia? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde! Boa tarde para os nossos radiológicos. Luana, Olá, pessoal. Boa tarde a todos. então vamos começar. Bom, eu sou a Maria Beatriz, Eu sou Luana Bastos, nós sou somos especialista em radiologia isso, odontológica, juntamente com Bia. isso, e hoje a gente vai trazer dicas e informações importantes para todo mundo que trabalha com a radiologia odontológica. E hoje nós vamos falar do que, Lua? Hoje a gente vai falar em como atender melhor o paciente pediátrico, as crianças, né? Que para alguns Exatamente. profissionais é um grande desafio. Exato. Então, assim, a gente vai trazer, já peguem papel, caneta aí para vocês anotarem todas as dicas que a gente vai falar aqui com vocês. Então, vamos lá. É, O que que é tratar de criança? Né? Então, na parte da odontologia, na odontologia, nós temos uma especialidade que é a odontopediatria, que cuida, né, dos nossos pequenos aí, de pacientes, crianças. E na radiologia odontológica, nós também vamos ter que atender pacientes pediátricos, como a Luana mesmo disse. Aí a gente pensa, quais serão as dificuldades, quais são os pontos importantes que a gente vai ter que tomar cuidado na hora de tratar dessa criança? Será que é tão simples? Uhum, Será que é tão impossível de realizar? Algumas palavrinhas aí, então a gente vai desmistificar um pouquinho isso hoje com vocês e mostrar que sim, é possível. A gente vai dar uhum. essas dicas aqui. Então, esse assunto ele é muito importante. A gente já ressalta o primeiro ponto, né, Luana, que na clínica de radiologia odontológica, a quantidade de exames que é feita em crianças, ela é alta. Né? Então, as crianças Uhum. realizam. Por Sim. que realizam exames radiográficos na odontologia, Lua? Vamos A gente explicar, tem pessoal. muitas indicações vindas, principalmente naquele período de ortodontia, de troca de dentes, de avaliação de dentes retidos, né? Tá normal o tempo de erupção, né? O tempo a cronologia de erupção tá adequada àquela criança. Então, muitos pais ficam nessa, ai, mas ele tá banguelinho muito tempo, será que não tem alguma coisa? Então, esses pacientes vão passar por uma avaliação, primeiramente com o odontopediatra ou até Isso. juntamente com o ortodontista. Muitas vezes o odontopediatra e o ortodontista fazem, né, os dois protocolos juntos. Então, a gente tem essas primeiras avaliações. E existem algumas condições também patológicas que podem acometer mais crianças, né, mais essa faixa etária pediátrica, por assim dizer. Então, Isso. odontomas, alguns tipos de cistos, lesões e por aí vai. A gente pode ter também numa ocorrência menor, né? Mas que podem Isso. estar associados aí a essa faixa etária também. Só que de uns tempos para cá, a gente Isso que a gente tem vai falar. visto um outro fenômeno acontecer envolvendo crianças, né? Que são os traumas, Exatamente. né, Ainda mais Bia? agora, nesse tempo de pandemia, em que as crianças estão em casa, o que está acontecendo bastante? Está chegando bastante crianças, né, para realizar as radiografias, sejam elas intraorais ou extraorais. Então, assim, atender paciente pediátrico é uma rotina. Então, quem que trabalha com a radiologia odontológica? O cirurgião dentista, você que é estudante de graduação, vai tratar de pacientes pediátricos no seu consultório também. Mesmo não sendo odontopediatra, você pode, porventura, receber Uhum. um paciente que acabou de sofrer um trauma, por exemplo, e ter que realizar uma radiografia no seu consultório. Tá? Então, quem trabalha com a radiologia odontológica tem que estar devidamente preparado e treinado para receber as crianças. E a gente vai falar aqui, então, o primeiro ponto a rotina, o atendimento tem um número elevado de pacientes crianças, como a Luana falou, então anotem isso, é uma rotina atender crianças, tá? Na radiologia odontológica existem as indicações, cada caso né, vai pedir um tipo de radiografia e cada radiografia, né, de acordo com a sua técnica, a gente vai conseguir fazer o exame na criança. Então, Lua, às vezes a gente pensa assim, o atendimento pediátrico é impossível. É impossível de se Uhum. fazer? Não, não é, né? Então tem muita gente que alia como a gente gosta de falar, contenção, conter uma criança. Não é, é manejar aquela criança, né? Então, a gente não vai ameaçar, a gente não vai gritar, a gente não vai usar de força física, porque tudo isso pode causar um trauma a mais naquela criança, né? Isso, Um então trauma psicológico a mais.
Exatamente, anotem isso. A gente não usa de força física, não usa de algumas chantagens, isso não pode, né? Chantagens. A gente vê muito, eu gosto muito de falar que o medo, ele é transmissível, né? A criança em si, ela não tem um medo completo do desconhecido. Então, muitas vezes, o medo do dentista vem dos responsáveis, porque eles já Isso, têm medo do dentista e eles podem usar isso. Olha, eu vou te levar no dentista, eu vou arrancar seu dente se você fizer malcriação. Então, isso vai ali no consciente das crianças, né? Formando já uma imagem negativa da nossa tão estigmatizada isso. profissão. Então, se a E gente, né, reforça esse estereótipo, a gente está fazendo muito mais mal para aquela criança, com certeza. exatamente. Então vocês têm que entender o seguinte: o profissional que trabalha com radiologia odontológica, que vai atender crianças, mesmo não gostando de crianças, né? A gente respeita, né? Tem Uhum, gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Isso envolve ter um pouquinho de manejo com a criança. Então, mesmo um profissional que não uhum, tem esse gosto tão apurado, né, por essa faixa etária, tem que estar preparado para conseguir fazer um exame com uma técnica adequada. Então não adianta depois colocar a culpa, porque a criança é difícil. Mesmo as crianças difíceis têm o jeito certo e a criança, ela tem que ser colaborativa. Como que a gente pode dar uhum, aqui, Lua, algumas dicas para a criança poder ser colaborativa? Então, primeiro, o profissional ele tem que entender que é possível realizar exames em crianças com a uhum. qualidade adequada. E a primeira coisa, o profissional Isso. então, entender isso, estar devidamente treinado para receber esse tipo de criança e tirar um Uhum. pouquinho desse preconceito de que é impossível, que ele não vai conseguir. Então, se a técnica não for feita adequada, não tem como o radiologista odontológico fazer uma avaliação Muitas vezes, adequada. a criança se mexeu demais, foi isso aí, né? Mas a gente tentou Isso. utilizar adaptações na técnica, um filme pediátrico que é menor, o posicionador pediátrico também. Então, quem recebe muita criança tem que estar preparado para recebê-la, né? Preparado tecnicamente também para receber, porque a boca realmente tem dimensões menores, então a gente tem que estar sabendo lidar com A essa gente limitação espacial. Isso, a gente não pode colocar a culpa no, mas eu não gosto de criança, mas é difícil Uhum, mesmo, mas eu não tenho uhum, paciência, mas eu vou liberar a imagem sim com erros. Não, esqueçam isso. Um profissional de uhum, qualidade, uma clínica de qualidade, ela tem que entender que é possível e tem a técnica adequada, e o profissional ele tem que ter isso em mente, que ele precisa da colaboração da criança. Então, Lua, vamos dar um uhum. exemplo. Quando o paciente chega com a mãe uma dica importante é conversar com a mãe também ou com o acompanhante que está com a criança, porque Isso. como a Luana mesmo falou, tem um fator psicológico. Se a criança cresce no Uhum, ambiente em que o pai não gosta de dentista, a mãe não gosta, ele já cria um certo preconceito a esse universo da odontologia, né? sim. Enfim, do médico. Não pode ver uma pessoa de branco que tem medo. Então, a Que gente precisa associa, né, a síndrome do jaleco branco, do como a jaleco gente até branco. tem esse nome, né? Essa Isso. nomenclatura. Então, assim, é preciso que o profissional entenda e consiga essa Uhum, comunicação, conversar com o acompanhante da criança, explicar o tipo de exame que vai ser feito, uhum, para uhum. que, o profissional também consiga conversar com a criança e explicar. Então, a gente tem, geralmente, em atendimentos, né, infantis, a gente tem um universo até um pouco lúdico também. Quem já foi em um consultório Sim. de dentista que atende crianças, acaba Eu sendo vi algumas odontopediatras aqui entrando, algumas amigas, então elas isso. têm um ambiente preparado, né, para favorecer essa receptividade da criança. Exato. E numa clínica de radiologia odontológica, né, Lua? Esse ambiente ele também pode Uhum, ter estar sendo preparado com algumas coisas lúdicas, mas o que vai contar muito é o manejo do profissional. Então, essa postura do profissional com entender certeza. que é possível fazer um exame É. e que ele vai precisar um pouco, né, dessa colaboração da criança. Como conversar com a criança, Lua? Quais Uhum. algumas dicas que a Eu gente acho pode que passar? eu acho que é interessante esse contato prévio com o responsável. Pode ser um contato até por telefone mesmo. Então, quando for marcar a consulta ou, né, o atendimento lá na clínica de radiologia, sabendo que o paciente é pediátrico, primeiro, dá uma preferencial para aquele paciente, porque se você deixar ele muito tempo numa recepção, né, esperando muitos pacientes, a Isso. criança já vai começando a ficar impaciente. Se vai chegando a hora dela comer, ela já vai ficando mais impaciente ainda. Então, olha, Então, aquele o paciente, né, horário de é marcar bem o exame é interessante. importante.
é bom, e os pais vão saber, né? Os pais os responsáveis. Qual é o horário que meu filho tá um pouquinho, né? Aquele mais danadinho. Sempre tem uma hora do dia que ele tá um pouquinho mais calmo, né? E aí, de acordo com a rotina da criança, dá essa preferência. E a clínica também, né? Do mesmo jeito que a gente dá preferência aos idosos também, às gestantes, né? Isso. Também dá uma preferência para esse paciente, porque se esse paciente ele já entrar com um nível de estresse alto, a chance dele não colaborar com a gente é muito grande. Então, dar um Exatamente. atendimento preferencial é bem bacana para esses casos de crianças, tá? Então, gente, o que vocês precisam entender é o seguinte: tratar de criança é possível. Primeiro, a gente precisa de uma colaboração da criança. Como conseguir a colaboração da criança? Primeiro, contato com os pais, se possível, contato prévio, ou do acompanhante, como a gente falou aqui então, até o horário de marcar esse atendimento, para que seja mais rápido, mais assertivo, no melhor horário para a criança. Então, o pai, o acompanhante vai saber, para que o paciente chegue, já tenha essa comunicação. E outra, cuidado com a comunicação visual também. Às vezes o paciente é quietinho, não fala nada, Sim. está observando tudo. Então, tudo que acontece ali na clínica, o manejo, como falam, né, entre os funcionários, a criança está observando tudo ali e isso esse ambiente gera medo e gera ansiedade. Então, essas Uhum. duas palavrinhas estão no universo quando a gente trata de crianças. Então, como ganhar a confiança dessa criança? Outra palavra importante é confiança. Na comunicação sua com os responsáveis e com a criança. Né, Lua? Vamos falar um E pouquinho essa disso. comunicação, ela tem que ser adequada à linguagem, ao mundo daquela criança. Então, Isso. ninguém melhor do que os próprios responsáveis, né? Eu vou citar um exemplo que eu tive recentemente, né? Quem me segue até viu que eu postei essa foto Postou hoje. hoje, com a autorização da mãe, que ela estava até aqui, que eu vi mais cedo, minha amiga Renata. Essa pandemia, como eu falei, eu recebi muitos telefonemas de amigas com filhos pequenos dentro de casa, a escola fechada, os meninos subindo e descendo e os meninos caindo de cara no chão. Muitas crianças, então, uma incidência aumentada de fraturas, inclusive crianças buscando por tomografia, tá, gente? Olha Tomografia de só. feixe cônico ou tomografia multislice para avaliação de fraturas em dentes tecidos. Tá acontecendo bastante. Thaís, que é radiologista que entrou aí, tá aí também para não me deixar mentir, que isso está Mentir. acontecendo bastante também, né? E aí, essa amiga, né, conversou comigo antes, ele tinha essa indicação de fazer uma radiografia intraoral, imagina, então, algo dentro da boca, nessa faixa etária de 3 aninhos, 3 anos e 2 meses, pode ser uma experiência bem invasiva para algumas crianças. E aí ela me perguntou, o que vai acontecer? E eu contei, né, o passo a passo do exame. E ela transformou aquilo, foi, né, conversando com ele no caminho para a clínica, explicando tudo o que iria acontecer. Sem assim, olha, vai ser um pouquinho chato, não vai doer, mas vai incomodar um pouquinho, mas vai ser super rápido. E foi adequando. E aí eu até brinquei com ela, ele vai usar um colete, né, que é pesado, que é de chumbo. Isso. E eu gosto de falar, no caso, para os meninos, pensa num Colete do super-herói Mark. que ele gosta. Ele gosta do Batman, ele gosta do Pantera Negra, ele gosta do Homem-Aranha. Fala que é a capa do super-herói, Capa da né, a princesa. vestimenta, a capa da princesa. Fala, né, puxa o lúdico para ele poder entender. E aí, geralmente, a gente tem uma boa colaboração das crianças quando a gente entra no universo delas. E aí a gente conseguiu, e a foto você pode ver, ele está sentado no colo da mãe, então para crianças muito pequenas, essa é uma excelente dica, né? Porque já dá um acalento, um aconchego, a questão, né, da De proximidade saber que tá com com o a seu mãe ali. responsável, que ele está acolhido, né? Nada de mal vai Isso. acontecer com ele, porque a mãe está ali, o responsável está ali. Então, a depender da faixa etária, a gente pode colocar a mãe sentada, a criança em cima, a mãe ali segurando, abraçando, né? Então, é um tipo de contenção, vamos dizer, humanizada. E o Sim. colete por cima dos dois, os dois protegidos, Isso. né, da radiação. E aí a gente pode ver, ele super colaborou, ele estava com uma cara super, né, serena, super tranquila. O exame ficou, não foi modelo, não foi ficção, tá? O exame foi feito de Foi verdade, com real. indicação. E eu tenho a radiografia e ela saiu tecnicamente maravilhosa. Então, parabéns às técnicas também da clínica que realizaram, que a imagem ficou muito boa.
São ótimos esses exemplos da vida real, gente, que acontece. Então, você pode atender no seu consultório ou receber na clínica de radiologia odontológica um paciente pediátrico. Então, a gente tem que acreditar, Uhum. a gente não pode subestimar aquele paciente ou dar um crédito já negativo. Não, ele não vai conseguir. Às vezes, a próprio acompanhante chega e fala: olha, meu filho é difícil. Olha, esse paciente é difícil. Ele é Então, impossível. Hoje ele está isso. atacado. Isso, é desse jeito. Então, assim, quebrem essa barreira. Então, essa dica é Uhum. importante. Quebrem essa barreira. É possível, desde que vocês entendam que é preciso essa comunicação com o responsável da criança, com a própria criança. Então, olhar para a criança, acreditar nela, passar confiança. Então, o pessoal está dizendo Uhum. aqui, a psicologia. Na odontologia, a gente tem uma disciplina que é psicologia. Na rádio, Psicologia. E dentro da pediatria, a gente tem mais mais psicologia também. psicologia. Então, na radiologia odontológica, para todos os profissionais que trabalham, quem? Técnico, tecnólogo, o cirurgião dentista, o graduando de odontologia que está tendo a clínica lá de Auxiliar. auxiliar, né? Auxiliar de saúde bucal, técnico de saúde bucal. Uhum. Quem é o profissional responsável por estar ali fazendo o exame, ele tem que estar preparado. Então, esse preparo, ele vem, né, desde ali na recepção, quando você vai chamar o paciente, olhar, conversar com o responsável, levar a criança. Então, eu costumo fazer o seguinte, levo também para a sala, falo, né, o que vai acontecer ali, que Uhum. é uma fotografia que vai ser tirada, que o aparelho, sabe o que eu faço bastante aqui, Lua? A gente mostra como que o aparelho vai funcionar, né, sem Eu emitir ia dizer radiação. isso. Então, tá vendo, Ou às gente, ó? vezes até, Bia, ou às vezes até com um outro paciente, a gente pega uma Isso. autorização antes, mostra um outro paciente. Se for pediátrico, melhor ainda, mas se não for, tudo bem. Para Então, mostrar um que outro realmente paciente que está não, lá para não mostrar, olha, você machuca. vai ver, a tia tá ali fazendo a foto do dente, eu gosto de falar foto do dente, né? Então a tia vai fazer a foto do dente, a gente vai ouvir um apitinho, não vai doer, você vai perguntar a ela depois se doeu. Então, isso, né? Isso. Claro que também, de acordo com a faixa etária da criança, isso também pode ser uma dica que pode funcionar bastante. Mostrar o equipamento funcionando sem ser nela, Isso. Sem né? ser Para ela nela. entender. Para ela ver que é possível, o que vai acontecer com ela. Então a gente tem que quebrar essa barreira aí que afasta a gente dessa criança, né? Então, mesmo sendo um profissional que não gosta de atender criança ou que tem dificuldade, se seguir essas Uhum, dicas aqui, pode mandar direct pra gente e falar assim: olha, deu certo, consegui fazer um exame num tempo adequado, não vamos dizer nem rápido, às vezes pode ser mais rápido mesmo, rapidinho, uhum. mas num tempo adequado, com a qualidade diagnóstica adequada. Então a gente não pode esquecer disso. O exame a gente sempre vai ter que liberar ele com a qualidade para a gente poder ter um laudo, né, realmente de qualidade. Então, entendendo as dificuldades da criança. Então pode ser também, Lu, que nós tenhamos algumas crianças que tenham dificuldades cognitivas de Sim, entendimento e dificuldades sim, sim. de locomoção, de posicionamento. Uhum. E aí, vai ser impossível fazer um exame nessa criança? Então, eu nunca gosto de dizer impossível. Tem alguns casos que a gente pode não conseguir realizar num ambiente da radiologia odontológica, Isso. mas há uma possibilidade de tentar. E aí eu vou colocar uma outra questão também com relação a essas tentativas. Aí muita gente fala, quantas tentativas eu devo fazer? Isso, importante a gente falar. Não existe um número cabalístico, mas eu acho que quanto mais tentativas você faz e a criança já vai estressando, a chance de você acertar é pior. Então, assim, às vezes eu Isso. falo 3 ou 4, mas passando disso, não pela questão da radiação em si, tá, gente? Porque realmente a gente trabalha numa faixa de muita segurança, mas pela questão da cooperação ser cada vez mais difícil. E aí, uma outra dica para quem está em clínica de radiologia, né? Essa é mais para técnicos e tecnólogos. Quando for atender uma criança, quando uma criança chegar na recepção, pode ser um tipo de protocolo de atendimento diferenciado, não cobrar o exame daquela criança antes de obter. Por quê? Isso. Tá? Eu tenho feito isso, eu já dei essa dica a algumas clínicas, eu acho que isso é bem legal, tá? Uma outra coisa aqui, ó, Mel, que também atende bastante criança, uma amiga minha, você falar na altura da Isso, criança, aqui, ó, isso ela é tá uma coisa falando que a gente aqui. aprende na faculdade, né? Isso. Pra a gente De igual ter para a igual, atenção né? dela e tratar de igual para igual, isso é bem Isso. legal. Ajoelhar, então, e falar na altura da criança. Obrigada, Mel. Essa Trazer dica trazer a me lembrou da faculdade, mas Eu é também bem lembrei que importante agora. mesmo, É bom porque né? mostra para a criança que a gente realmente está no mesmo nível dela. Olhar, né? Isso. Olho no olho e passar essa segurança, esse entendimento. Como a gente falou no começo, todo um ambiente Uhum. médico hospitalar. Imagina uma clínica de radiologia, criança
que O precisou ir lá, branco, né? o branco. Então, às vezes, por exemplo, se for uma clínica médica que tem a parte odontológica, né, anexa ali dentro, ela vai ter que passar por outras áreas ali até chegar na sala. Uhum, Então, esse ambiente vai gerando um estresse na criança. Então, o medo e a ansiedade uhum, são palavrinhas importantes e você precisa ganhar a uhum, segurança dela. Ganhar confiança, uhum. perdão. Aí ela vai se sentir segura e vai Isso. acreditar em você e vai ser colaborativa. Então, não é impossível ter uma criança colaborativa, desde que você trate ela realmente com o respeito, né, que ela merece. E aí, em casos, Lua, Uhum. como você falou agora, importante, não tem um padrão assim na radiologia. Ah, quantas Não, imagens não eu posso tem. fazer? Sabe o que eu A também falo? radiologia, ela não é uma ciência exata. Rapidinho, deixa eu só fechar aquele exemplo, Bia, Sim, que eu sim, estava sim, falando, que perdão. isso é bem importante. E eu vi que tem técnico aqui entrando, né? Dona Mica entrou aqui, que trabalha comigo. É uma dica que eu dou para os donos, os responsáveis, os atendentes de Gestores. clínica de radiologia. Não cobre da criança. Quando a criança chega, você fala, mãe, a gente vai tentar fazer esse exame, pode ser que nessa faixa etária a gente não consiga, mas a gente vai tentar o máximo. Então eu não vou cobrar, porque estornar cartão às vezes é uma burocracia Gera outro estresse, maior para né? aquela clínica, ou se for plano de saúde também. Então, às vezes, o pai vai ficar impaciente, já vai sair chateado porque pode não ter conseguido lá dentro, aí já fica impaciente, aí chegar lá na frente, ai, não estou conseguindo estornar o cartão e coisa e tal. Então eu sempre falo, deixa, entra, tenta Aberto. fazer a imagem, porque se conseguir, a visão que o pai, agora falando de uma questão mercadológica, por assim dizer, Uhum. a visão que o responsável vai ter do acolhimento que você teve, né, enquanto gestor daquela clínica, para aquela situação, olha, ele sabe que é difícil, o funcionário vai tentar, poxa, o funcionário conseguiu, e foi avisado para mim, o técnico, que Isso. a imagem era difícil de se obter. Então, realmente, olha como muda a situação. Por conta de um detalhe só. Então, você avisa o pai antes dessa dificuldade, porque o técnico, na hora que conseguir, ele vai ser super bem visto. E se ele não, Sim. porventura, não conseguir por conta de efeitos adversos ou da própria condição da criança, o pai já foi avisado antes. Então, assim, o nível de estresse gerado naquele atendimento vai reduzir muito, principalmente quando mexe com dinheiro. Exatamente, tocou no bolso, né, Lua? Então, assim, é É, com todo mundo, né? Então, a é. gente precisa quebrar, né? Vamos recapitular, então? A gente está conversando aqui Uhum. hoje de algumas dicas, pessoal, no tratamento radiográfico de crianças. Então, a primeira coisa, esqueçam essa palavrinha, impossível. Não tem Quebre impossível. essa barreira. Quebra essa barreira, por quê? É uma dica que a gente dá, primeiro anotem aí, né? Conversar, ter esse relacionamento, essa humanização, é, que é bastante bacana, ainda mais em tempos como a gente está vivendo. Sempre foi importante a questão de humanização, mas Uhum. nunca tanto a Sim. gente está batendo nessa tecla como agora, né? Porque estamos vivendo aí muitos estresses, né? Emocionais e tudo mais, então as crianças podem chegar também um pouco mais estressadas, ansiosas, Sim, as então crianças também estão sem convívio, né, com os amiguinhos, muitas delas sem escola, e aí, em nessa muitas pandemia cidades ainda. caindo, tendo traumas, né? O que está Toda aumentando hora. aí o. Os meninos estão tocando terror dentro de casa, como a gente fala aqui em Salvador, né? Então, E aí tá refletindo bastante. então, assim, não usar de violência verbal. Olha, se você não fizer, o tio do saco vai vir buscar você, hein? Pelo amor de Deus, gente, não façam isso, não. Porque isso causa mais estresse ainda na Ou o criança e dentista, né? traumas, o Também não dentistas. joga pra gente também. Não joga pra gente essa culpabilidade, pelo amor de Deus. Não usem violência verbal, não usem ameaças, usem exemplos concretos. Então, aquilo que a gente falou, mostra, às vezes, um paciente, uma criança que está um pouquinho mais receosa, abaixe um pouquinho, fique no nível do olhar dela, converse com ela, explique para que esse exame vai servir, né? Porque o dentista vai usar, você mostra a máquina funcionando, explique para ela e passe a segurança para ela que você confia nela, que você precisa dela para poder realizar aquele exame. E que vai ser rápido, não vai machucar, tá? Vai ter uma live que nós vamos falar de pacientes especiais, tá? Uhum, Só uhum. que tô lendo os comentários aqui, ó, que existe também uma maneira da gente cuidar esse atendimento, esse cuidado, né, com um paciente especial. Então a criança não deixa de ser uma situação especial, né? É aquela Sim. faixa etária, assim como a gente falou, tem idosos, tem condições que vão dificultar um pouquinho. Então, ó, dificulta um pouco, talvez o caminho demore um pouquinho mais, mas você vai conseguir Uhum. uma imagem de qualidade,
tá? Então, mas se você fizer tudo isso, seguir essas dicas, tenho certeza, a gente deu exemplos aqui de sucesso, tá? No tratamento da criança, na hora que ela for fazer a sua radiografia. Tá? Então vamos quebrar a barreira do impossível, entendendo que tem condições de você tratar essa criança, fazer um exame de qualidade, tá? E a criança, ela vai sair sem traumas, né? Uhum. Sim. Né? Lembrando sempre que esse Tô vendo as contato perguntinhas prévio com o aqui. responsável. Ah, dá uma olhadinha. Esse contato prévio com os responsáveis também facilita muito, né? Um responsável que também está cooperando ali com a aquisição, no caso da gente da imagem, faz muita diferença, né? Faz. Buscar, às vezes, até com o pai, assim, ele gosta de que personagem, vamos dizer, e fazer alguma comparação, alguma brincadeirinha. Eu tive uma vez, eu até lembrei agora, foi até na nossa época lá de Piracicaba, Piracicaba. Bia. É, a gente fez mestrado juntas. E aí atendi um paciente, né, que o nome dele era Clark Kent. O nome Olha, do meu Deus. Eu paciente não lembro desse. pediátrico. Ah, Você não lembra dessa eu não lembro história? desse Clark, Era não. O Clark Kent. E aí, quando eu chamei, eu falei, nossa, mas eu conheço um pouco do universo, sim, mas Ah, não tanto, né? E aí eu falei, mas eu conheço esse nome de algum lugar. Aí eu perguntei pra mãe, é alguma atora, alguma coisa assim? Ela falou, o pai é fã do Super-Homem. Então é o alter ego, né, na verdade, do Super-Homem. Eu falei, que legal. Aí a mãe tava com o irmãozinho no colo. Eu fiz, e como é o nome desse? Aí ela, Bruce Wayne. Eu fiz, Bruce Wayne, eu não sei quem é o Batman. é o Então, Batman. assim, você já puxa pro universo. Ele gostava, o pai gostava, ele também gostava dos super-heróis. Então aí a gente vai, olha, eu quero ver se você realmente é retado, que nem um super-homem. Aqui vai ter, super-homem não tem uma visão de raio-x, eu ainda brinquei. Aqui a gente tem um equipamento que imita o super-homem. E aí a gente mostra o equipamento, a gente mostra a imagem, eu vou ver dentro da sua boca, você de boca fechada, olha que incrível. Ou Então a gente vai seja, brincando com aquela realidade da criança. A pelo chance da gente ter uma colaboração é muito maior. grande, gente. Pelo nome do paciente, a profissional, no caso, era a Luana, pode ser você. Então, pelo nome, você já quebrou a barreira. Daquele momento que você Uhum, foi chamar o paciente para ser atendido, já tem a quebra dessa barreira. Então, é disso que a gente está falando. Então, uhum, às vezes é um pouco difícil para o profissional que não gosta de atender esse tipo de paciente, mas ele tem que entender que ele precisa. Então, para conseguir ter um tratamento mais assertivo, fazer a radiografia. uhum. Bia, um dos nossos seguidores aqui está perguntando uma coisa interessante, né? Bissetriz ou Aqui, ó. paralelismo, o que é Aqui, indicado ó. para pacientes pediátricos? Boa. Eu vou dar dois motivos, tá? Por que bissetriz? O posicionador da bissetriz é muito mais confortável. O posicionador da Isso. bissetriz, a gente tem ele disponível no nosso país para a pediatria. O paralelismo, eu vou dar a minha realidade. O paralelismo é uma técnica completamente desconhecida no Norte e Nordeste. Tá? Então, a gente subiu aqui no país, existem radiologias diferentes sendo praticadas. E aqui a gente não emprega a técnica do paralelismo, que em algumas localidades de São Paulo ou do sul do Ainda país se a gente até emprega. pode encontrar. É uma Mas, técnica Lua, excelente, maravilhosa, mas incomoda pra caramba. O e o próprio posicionador? adulto já sente mais incômodo. O Isso. posicionador é muito mais caro, o posicionador É é super diferente. difícil de encontrar, né? Então, assim, Então, a gente tem que aumentar um pouquinho o tempo de exposição também. É besteira, mas para uma criança sempre é mais tempo, né? E aí a gente exato. pensa na proteção e pensa no atendimento também. Então, assim, pergunta interessantíssima. Nunca foi feita, mas eu achei bem interessante a pergunta e a gente pode responder assim, né? Não tem uma resposta pronta, mas da minha opinião seria dessa. Sim, porque a gente já pontuou as dificuldades aí. Se a gente tivesse mais disponíveis, né, no mercado, por exemplo, até o posicionador do paralelismo, a gente poderia utilizar, né? Salvo aí a quantidade de radiação um pouquinho maior. Mas enfim, o que a gente vai ter no mercado é Uhum, realmente o posicionador da obstetriz. E como a Luana apontou muito bem, ele é mais é um pouco mais confortável, né? Nenhum é confortável. uhum, Quando quem já precisou fazer radiografia sabe. Então imaginem uma criança com a uhum, boquinha pequena. Então o filme ele tem um tamanho menor, se for sensor, né? Também e o posicionador. Então levar tudo isso na boca da criança, né? Que já é uma boquinha menor, a gente tem que tomar mais cuidado. Então esse manejo, tá? uhum. A experiência vai mostrar para vocês que é possível, tá? E nos casos que radiografias extraorais
vai ser até um pouquinho mais fácil, assim, digamos, né? Porque não tem nada que vai dentro da boca, então a colaboração pode ser um pouquinho melhor dessa criança nesse exame radiográfico extraoral. Bia, teve uma pergunta aqui de Patrícia, aliás, duas perguntas de Patrícia, tô vendo aqui. Uma, ela perguntou se existe alguma dica para pacientes com autismo. A gente separou uma live, Aqui, né? ó. A gente não divulgou os temas, mas a gente vai ter uma live de pacientes especiais. Então, nessa live, a gente vai englobar esse tipo de paciente, tá? Se você puder segurar um pouquinho a sua curiosidade. A outra, na verdade, é uma dica que ela dá, a Patrícia. Ela falou que ela gosta de falar para os pacientes que a panorâmica é uma nave espacial. E muitos deles amam. Com certeza. Eu não ia amar, porque eu era uma criança que tinha pavor de extraterrestre. Então, Patrícia. ó, tem que tomar cuidado. Mas eu acho que algumas crianças gostam bastante, sim. No meu caso, não ia dar certo. Então, pode ser que algumas... Mas é interessante. Algumas psicologias funcionem mais com uma criança, com outra. Então, assim, gente, na prática... Por isso a comunicação com o pai é bacana. Né? Tem muita criança, e tem adulto também, que tem medo de palhaço. Vocês sabem, né? Tem muito adulto. Eu conheço adulto que tem medo de palhaço. Então, às vezes, de repente, um atendente que bote um negocinho de palhaço, a criança já deu um choque, né? Na tentativa de agradar. Mas o tiro saiu pela culatra. Então, talvez a chave de tudo isso era realmente ter um contato com o pai antes, que aí o pai vai falar, olha, palhaço de jeito nenhum, ET de jeito nenhum, alguma brincadeira... Minha mãe tá aí dando risada porque ela sabe que é verdade. Não, mas é verdade, gente, é verdade esse bilhete. Então, assim, ó, não usem de violência verbal, tentem ganhar a confiança da criança, principalmente ganhando a confiança também do acompanhante, que é o que a gente tá batendo aqui nessa tecla, conversar antes... vão anotando isso, pontuando. Marcar um melhor horário para a criança. Então, assim, naqueles casos, Lu, em que foi feito exatamente tudo que a gente está dizendo, e mesmo assim a criança tem uma certa dificuldade, foram realizadas, vamos colocar 2, 3 tentativas e não conseguiu, libera essa criança, marca outro dia. Tenta outro dia. Isso. Com certeza. Ok, Pabline mesmo disse que ela também tem medo de palhaço. Olha só, tá vendo, gente? Aqui, ó. Gente, então é isso. Essa tentativa de outro dia eu acho bem bacana também. Eu mesma já vi na clínica, assim, às vezes a própria família já está impaciente, vai chegando um horário de pico de trânsito, ou a mãe está ali perdendo o trabalho, o pai, o acompanhante, quem quer que seja, e aí já gera um estresse de todo mundo, até mesmo do técnico, muitas vezes. É isso que eu ia falar. A criança chorando... Né? É isso que eu ia falar. Assim, é um ambiente diferente, então a gente precisa também ter um pouquinho de autocontrole, entender que nós estamos ali realizando o exame, vocês profissionais, o dia todo, mas a criança é um momento só que ela vai ali. Então a gente respeitar esse momento, realizou o exame com a qualidade, liberar a criança, elogiar, isso é importante falar também. Quando terminar o tratamento... Elogiar, tem muitas clínicas aqui, inclusive, onde eu trabalho, a gente tem um certificado que a gente entrega, tem o de menino e de menina. Ah, eu já vi isso também, é bem legal. Como que fala? A medalha. Então é importante a gente na psicologia... É um reforço positivo, né? Isso, fazer esse reforço positivo, elogiar, parabenizar a criança e mostrar... Não vai dar pirulito nem bala, porque fica um pouco incoerente com a realidade da odontologia, tá, gente? Mas tem clínica que faz isso, viu? Não façam isso. Deem um certificado. Eu vejo o médico fazer isso, né? Eu acho um pouco incoerente, mas tudo bem. Esse reforço positivo é importante. Sabe por quê, gente? Todo esse tratamento com a criança, porque ela é o nosso futuro quê? Adolescente, nosso futuro adulto. Então, essa criança que ela é ensinada dessa maneira, ela cresce com uma outra mentalidade, sem medo, sendo mais colaborativa, entendendo. Então, a gente quebra essa barreira. Então, é importante isso. Que a gente faz desde o tratamento, né, quando é criança, gastando um pouquinho mais de energia ali para conversar com a criança, conversar. Tem momentos, Lua, que às vezes a criança não dá tanto trabalho, quem dá é o acompanhante. Vocês sabem do que eu tô falando. Então, a gente ter paciência com esse acompanhante, tá? Para que ele ajude ali no momento e todo mundo saia feliz, com a imagem que precisa. Com certeza. Né? Para ter um bom diagnóstico. Sem uma imagem boa, a gente não consegue um bom diagnóstico. Então, é fundamental que vocês, profissionais que estão ali, ou dentista, ali no consultório, realizar uma técnica adequada, pode usar a bissetriz, pode usar o paralelismo que ele tiver ali, né, no momento. Vai tender mais a bissetriz, como a gente falou, devido à facilidade no mercado
do posicionador, que é um dispositivo que a gente põe o filme, né? Acopla ele ali, ou o sensor, e leva esse conjunto na boca do paciente, tá? Tem mais perguntinhas aqui, ó, o pessoal falando Correu, aqui. subiu aqui agora, eu perdi. Vê se você acha mais alguma Isso. coisa aí que a Não, o gente tenha Rafael tá escapado. falando, né, que já trabalhou numa clínica, dava certificado, colorido. Isso, ó, a Mel tá dizendo, né, funciona melhor esse tratamento dessa maneira do que fazer promessas, igual os pais costumam fazer, né? Ah, vamos lá na clínica que você ganha Sim. isso. Então não façam essa troca, né? Isso vai gerar um adulto também frustrado. Economizem. Já basta o exame que você vai ter que pagar. Isso. Né? Uma Pessoal, outra coisa que eu acho legal também, Bia, antes da gente terminar, é que às vezes, por exemplo, a gente pode tentar trocar o tipo de exame. Isso com a anuência, né? Com o aval do solicitante. Então, por exemplo, a gente tem uma criança que foi indicada para fazer uma tomografia. Mas o tempo, apesar de ser super rápido, tá? Mas o tempo de posicionamento e de disparo da tomografia pode ser demais para aquela criança. Demais no sentido de ela conseguir colaborar. E uma periapical com essa, né, possibilidade da criança estar no colo da mãe pode ser mais fácil, mais rápido. Então, ligar para o dentista, né? Olha, tentamos aqui fazer a panorâmica ou a tomografia, que são um pouco mais demorados se comparados às intrabucais, e não foi possível, né? A gente não conseguiu a colaboração. Será que a senhora não acha, que o senhor não acha que isso, colocando uma periapical ou uma oclusal ainda é válida para a criança, tá, gente? A gente está entrando em desuso em muitas situações, mas para a criança a gente ainda vê uma possibilidade bem legal de aplicação. Porque Será então, doutora, que a gente não pode fazer uma outra técnica? O que é que a senhora sugere diante da situação clínica do paciente? A gente pode fazer essa adaptação e pode conseguir também uma boa receptividade da criança. Show de bola. Estou vendo aqui outra pergunta, tá? Enquanto chegou uma pergunta aqui pelo YouTube. Eu sempre converso com os meus pacientes antes, perguntando se a criança gosta de algum super-herói, algum desenho, algum game também, personagens, Isso. né? De maneira geral, princesas, videogame, né? Que faça parte da rotina, né? Da criança, e aí o pai pode dar essa dica, eu acho bacana. Gente, ó, nós vamos encerrar então essa live, já ficamos mais de meia hora aqui falando a respeito de dicas de como a gente consegue fazer exames radiográficos mais assertivos em crianças, tá? Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi show. Colegas, alunos, eu vi Matheus ali também. Adoramos a interação. Mandem perguntas, mandem no direct lá nos nossos, aqui no nosso Instagram, no YouTube. Então, para quem que serve essas lives que nós estamos fazendo aqui? Para todo mundo, né, Lua, que trabalha com radiologia odontológica. Técnico, tecnólogo que está em loco, realizando os exames, tá? Biomédico, estudantes, cirurgiões auxiliares. dentistas, auxiliares de saúde bucal, técnico de saúde bucal, ok? Então, a gente está muito feliz com vocês aqui. O intuito é de professores que porventura estiverem aqui, mandem para os alunos também. O pessoal está voltando às aulas agora e já vai pegando essas dicas para aplicar. Tinha vários professores aqui também. Hoje, Mel é professora. Show! Estamos unidos, né, a favor da nossa odontologia, entendendo a importância da radiologia no diagnóstico e tudo que a gente precisa fazer ali. Então, mesmo não sendo dentista, o profissional que está ali no cara a cara com o paciente, não é só chegar, abrir a porta, entra, vamos fazer o exame. Não, é muito mais do que isso. Então, essa experiência da rotina clínica, dos conhecimentos técnicos, científicos, é o que eu e a Luana estamos fazendo aqui, trazendo para vocês, para a gente melhorar o padrão de qualidade dos atendimentos, para que a gente possa ter o quê? Um laudo, ok, né? Assertivo, e aí profissional e paciente felizes. Sim, eu acho que na verdade hoje, mais do que nunca, a odontologia ela tem que funcionar. A gente tem muita especialidade, mas a gente tem que trabalhar todo mundo junto. E a rádio sempre foi muito excluída, vamos falar, né, a verdade, mas a gente agora tem tentado buscar esse contato muito próximo, pelo menos é a minha postura, eu sei que é de Bia também, a gente vai atrás, a gente tenta realmente conversar com as especialidades, caminhar juntos, porque faz parte, né, do planejamento do paciente, é integral. Isso, e porque a gente está vendo a necessidade disso aí fora, nos atendimentos, nos laudos. Então, nós como docentes na área, a Luana é docente, ela está falando de Salvador, eu estou aqui em São José do Rio Preto.
né? Diz que ela deu exemplo aí de locais diferentes, tem às vezes posturas diferentes, maneiras de se fazer, então a gente está unificando isso para tentar melhorar mais esse atendimento e esse laudo aí também, porventura, lá na frente. Ok, gente? Um beijo, até amanhã, Lua. Até amanhã, Um beijo, pessoal. Bia. Tchau, Radiológicos. pessoal. Obrigada pela presença.